Glória a Deus. Tu vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Esta manhã este rio vai passar dentro de você. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és uma fonte, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio que passa. Tu és a fonte que mina, que brota. Quer que eu chame o João? Tu és o rio, Senhor. Ele anda na o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, Fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por esta manhã maravilhosa, Senhor, que estamos aqui. E cremos que algo sobrenatural vai acontecer nesse lugar, nesse momento, no coração de cada um, na vida de cada um. Oh, Elekalaçucaramala, Sucaramachecaramanha, Rocaramanha, Retaramalaçuia, Andaraia, Recanderinalaçuia. Que a tua glória venha, o teu Espírito venha, o sopro do Senhor venha, Pai, nesse lugar. Em nome de Jesus. Podemos assentar, procure aí um lugarzinho, talvez tenha até uma sombra. Glória a Deus. Hoje nós não temos um período tão grande para ministrações tão distantes, mas hoje é muita coisa que nós vamos fazer e vamos fechar no Mar da Galileia hoje, no barco. Eu sei que Deus vai tomar vocês ali, tem gente que vai rolar ali naquele barco, vai acontecer algo sobrenatural aí. Esse dia hoje marca ele, é um dia muito especial na nossa vida hoje. Amém? Pastor Nivon, discípulo, meu secretário particular, é um homem que Deus tem levantado do meu lado, tem sido uma bênção na minha vida. E eu creio que ele tem uma palavra de Deus para a tua vida, que vai tocar teu coração de uma maneira grandiosa nesta manhã. Pastor Nivon, está com a palavra. Amém. Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria mesmo estar aqui hoje, nesse dia importante. O apóstolo, quando ele fez a agenda das palavras, ele não olhou se hoje era o meu aniversário. Então foi Deus que me colocou nesse dia. Amém? Deus me colocou para ministrar nesse dia. É um presente que o próprio Deus me entregou aqui. Amém? Por isso eu louvo a Deus. Outra coisa que ele não fez foi nós encerrarmos o nosso dia no Mar da Galileia. A outra viagem que eu fiz aqui foi o que mais me marcou, foi o Mar da Galileia. A travessia do Mar da Galileia é uma coisa tremenda. É algo inexplicável. Então eu estou muito alegre mesmo. Os primeiros 7 anos, dia 18 agora de outubro, o último. Então nós estamos iniciando um novo ciclo do nosso casamento aqui em Israel. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito através disso. E todo mundo já sabe, hoje também é o meu aniversário. Estou fazendo aqui na terra de Israel, ministrando a palavra do Senhor. Então Deus tem me dado um grande presente por estar aqui hoje.
E a palavra que eu tenho hoje, nós vamos fazer aqui uma unção, a unção da conquista, a unção daqueles que querem conquistar em Deus. Nós vamos ministrar aqui e Deus vai te dar, mudar a sua história, vai te dar uma nova história, não uma história de fracasso, não uma história de derrota, mas uma história de vencedor, uma história daquele que conquista a bênção do Senhor. Amém? 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. Para quem tem a Bíblia, quem não tem, tem o celular, quem não tem, tem o tablet, quem não tem, tem, quem não tem, não tem. Amém? 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, 24, versículo 1. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto em Guede. Amém? Com uma breve oração, feche seus olhos. Peça que Deus venha falar com você nesse instante. Poderoso Deus, em nome de Jesus, te louvamos por essa palavra, Pai. Fala em cada coração nessa manhã, Pai. Que não seja a minha boca, mas que seja Deus usando a minha boca para falar com cada um, segundo a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Amém. Irmãos, nós sabemos da história de Saul e de Davi, os dois primeiros reis de Israel. Os dois primeiros reis, Saul primeiro, escolhido por quem? Vocês sabem por quem que Saul foi escolhido? Por Deus. O próprio Deus escolheu Saul. Muitos acreditam que não, mas foi Deus que escolhe Saul. Saul era o filho de Quis, da tribo de Benjamim, homem que marcava a sua época. A Bíblia fala que dos ombros para cima ele se destacava. Então, da sua época ele era um dos maiores homens, ele era grande. Saul também ele não era muito feio não, ele era bonito, descendente da rainha Esther, e era um camarada até simpático. E homem forte, homem de guerra. Saul foi escolhido por Deus. Saul ele era muito tímido também, isso marca que quando foi para ungir ele, para colocar ele, não é ungir, é colocar ele como rei, ele escondeu debaixo da mesa. Então, Saul era um cara simples, mas isso mostra um lado de uma pessoa simples, quando ele pega e vai recebendo muito de Deus, e vai conquistando muitas coisas, vai tendo a sua unção na sua vida, e vai conquistando, e ele vai conquistando, e aquela soberba vai entrando no coração de Saul. Saul ele passa a querer fazer segundo a sua vontade, ele esquece do princípio que foi Deus que o colocou ali e começa a querer fazer do seu próprio jeito. Isso acontece na vida de várias pessoas, que quando recebe de Deus, ela, no princípio ela até agradece, mas passa um tempo, ele começa a achar que ele pode mandar, pode decidir segundo a vontade dele, não segundo a vontade de Deus. Então o que acontece? Aos poucos, Deus vai se decepcionando com Saul, e logo Deus levanta um próximo rei. Irmãos, não deixe que Deus decepcione com você, porque Ele vai levantar outro no seu lugar, se Ele decepcionar com você. Irmãos, quando nós recebemos de Deus, tudo aquilo que Deus tem entregado em nossas mãos, nós temos que dar valor, temos que valorizar. Não adianta nós virmos aqui e ministrar uma unção de conquista sobre a sua vida e daqui uns dias você achar que é o cara, que você pode tomar suas próprias decisões. Deus, Ele não te fez para ser dono do seu próprio nariz. Quando Deus te chama, Ele te chama para ser até amigo de Deus, mas as decisões têm que ser na direção de Deus também. Amém? Então, quando Saul começa a fazer, Efraim até disse, quais foram os pecados de Saul? Saul ele vai e consulta a feiticeira. Depois Saul ele começa a levantar o próprio sacrifício. Em vez de esperar Samuel para sacrificar, ele levanta o sacrifício. Isso é abominável. Quem fazia o sacrifício, quem faz o sacrifício é somente o sacerdote. Então ele começa a fazer coisas que ele começa a querer tomar suas próprias decisões, e aí Deus tira Saul do reinado de Israel.
e levanta um próximo. Então ele levanta um próximo rei de Israel, quem que é? Davi. Davi, ele é o quê? Ele é filho de Jessé, de Belém. Ele é de Belém, da tribo de Judá. Então, quando Deus levanta Davi, Davi pega e vai reinar de uma vez? Não. Davi, ele é ungido a rei, mas ele não é rei. Ele é só ungido a rei. Deus levanta Davi lá de trás das ovelhas, lá de trás das malhadas, diz o Salmo. E começa a levantar aquele jovem para ser o futuro rei de Israel. Aquele jovem simples, que quando Saul ficava possesso, ele vinha e tocava a harpa para que Saul se acalmasse. Então Deus levanta ali Davi, e Davi vai trabalhar com Saul, ele vai ser soldado de Saul. E ele começa a trazer muita... E Davi começa a se destacar, entre os outros. Qual uma das principais façanhas de Davi? Quem sabe aqui? Derrotou Golias. Matou Golias. E aí, de uma vez só, ele mata milhares. Davi, ele era forte, ele era valente, apesar de ser até bem menor que Saul, mas ele tem uma estratégia, ele é hábil em liderar, ele é hábil, quando ele recebe a unção sobre ele tem realmente uma unção de conquista, ele começa a conquistar para Saul, e o povo começa a venerar Davi, começa a falar, Saul matou milhares, mas o Davi, ele mata dezenas de milhares. Então Davi começa a se destacar, e aí quando se destaca, irmãos, muitos começa a brotar no coração de muitos a inveja. Saul, mesmo sendo o rei de Israel ainda, ele começa a ter inveja de Davi. E quando chega a inveja no coração de uma pessoa, ela mata o próximo. Ela começa a querer matar o seu próximo. E Saul começa a querer realmente, literalmente, matar a Davi. E começa a caçar Davi para matar. E a história é longa, e nós não vamos centrar na história aqui. E Davi começa a fugir de Saul. Primeiro Davi foge e vai para as cavernas de Adulão. E quando ele chega nas cavernas de Adulão, que é acima aqui, não sei, acho que é para esse lado daqui, vai para um lugar parecido com esse, as cavernas de Adulão. Ele chega lá e ele junta um pequeno exército de 400 homens, os renegados, os rejeitados, aquelas pessoas que ninguém dava nada por ela, se junta a Davi. E Davi forma um pequeno exército de 400 homens. E aí ele desce para cá, vem para En-Gedi. E ele chega aqui, e aí Saul fica sabendo que Davi está em En-Gedi. E ele junta quantos homens? 3.000 homens. E desce para cá, em busca de Davi. Irmãos, Davi, ele foge para escapar de Saul. No versículo 2 diz assim: então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre as penhas das cabras montesas. Então, Saul, ele procura Davi para matar em todos os lugares. Ele busca até sobre as penhas, sobre todos os lugares, tentando alcançar Davi. É assim, quando o inimigo quer nos prejudicar, ele vai em todos os lugares, vai nos pequenos cantos, ele vai buscar todas as estratégias para te derrubar, para te deixar triste, para te derrotar. Irmãos, mas quem tem a unção de conquista não é assim. Mesmo que o inimigo venha, mesmo que venha um exército de 3.000, 10.000, Deus estando com ele, ele vai vencer. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Saul persegue a Davi para matar por causa da inveja. Irmãos, quantos de nós já sofremos por causa de perseguição, por causa de inveja? Irmãos,
A intenção de Saul era matar um matador de gigante. A intenção do inimigo é te derrotar, é te matar, irmãos. Mas quando Deus nos levanta, quando tem uma unção sobre nós, Ele não pode fazer isso, porque a graça do Senhor, a unção está sobre as nossas vidas. Irmãos, a inveja vem contra tudo que fazemos, mas Deus, Ele sempre vai prevalecer se nós ficarmos do lado dEle. Não, a Bíblia fala que nós em Deus podemos todas as coisas, como diz lá em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Irmãos, eu queria te falar, não importa o problema que vem sobre a sua vida, não importa qual a sua situação, não sei como é que você chegou aqui, mas eu sei que hoje Deus vai te dar uma unção nova, amém? Eu sei que você tem conquistado várias coisas, mas a partir de hoje a unção se triplicará. A unção que virá sobre a sua vida vai te fazer diferente de todas as pessoas que você conhece. A unção que você vai receber aqui vai ser uma unção diferente de toda a unção que você já recebeu na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, eu queria falar sobre 4 atitudes de um conquistador. Amém? A primeira atitude, quando ele é testado, ele é aprovado. O conquistador, quando ele é testado por Deus, ele é aprovado por Deus. Versículo 4 diz assim: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como parecer bem aos teus olhos. Então Davi se levantou e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, todos nós somos testados um dia. Deus nos testa, assim como Ele testou a Jó, assim como Ele testou a Jonas, a Elias, Jeremias, Ele também nos testa. Deus, Ele testou a Davi, Ele entrega Saul nas mãos de Davi, para saber qual seria a atitude de Davi. Davi poderia ter matado Saul naquele momento, poderia ter acabado com tudo, ele podia assumir, porque ele sabia que Deus já tinha lhe prometido o reino de Israel. Ele podia fazer o que ele quisesse naquele momento, porque Saul estava ali na sua frente, no fundo da caverna. Irmãos, Saul, ele foi ao fundo, Deus entrega Saul ali para Davi, de mão beijada, numa bandeja, para Davi decidir o que ele poderia fazer. Deus testa para ver qual a atitude de Davi. Se Davi matasse a Saul, ele estava matando alguém que era ungido rei. Então, Davi, ele decide só cortar um pedacinho das vestes de Saul. Irmãos, Davi, ele foi testado para ver qual seria a atitude dele. Mas Davi, ele passa no teste de Deus nesse momento. Davi, ele não mata Saul. Ele não mata, mesmo que Saul tinha feito várias coisas, mas Davi, ele não mata Saul. Irmãos, quando você tem sido testado, será que você tem sido aprovado? Como Davi foi aprovado? O soldado de Davi fala para Davi: faça como te parecer bem agora. Saul foi entregue nas suas mãos. Você está na sua frente, você pode fazer o que você quiser. Mas Davi, ele decide no seu coração a não tocar no ungido de Deus, a não tocar na vida de Saul. Então, Davi é aprovado por Deus. O segundo ponto é: se arrepende. A atitude de um ungido, ele se arrepende quando sai do propósito. Davi, mesmo fazendo uma pequena coisa, o que Davi fez? Ele só cortou uma partezinha das vestes de Saul. Mas ele achou que aquilo foi uma desonra para Saul. Então Davi, ele se arrepende. Irmãos, o vencedor, o conquistador, ele tem que saber que quando ele faz alguma coisa errada, mesmo que pequena, ele tem que se arrepender. Ele não pode achar que ele pode fazer todas as coisas. Ele tem que saber que ele tem limites.
Irmãos, quando nós, todos os líderes que aqui estamos, irmãos que aqui estamos, nós temos que saber que na nossa vida existe alguns limites. E nós não podemos ultrapassar esses limites. E quando Saul corta a pequena parte das vestes, ou quando Davi corta as pequenas vestes de Saul, ele acha que ele ultrapassou os limites e ele se arrepende. E começa a ter uma grande luta dentro dele, que ele começa a pensar, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter desonrado a Saul. Irmãos, quantos irmãos têm falado do seu líder? Quantos irmãos têm cortado lá um pedacinho das vestes do seu líder? Irmãos, e isso é pecado, e isso te faz, e isso entristece o coração de Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Se alguém tiver uma água aí, me dá aí. Aleluia. Irmãos, versículo 5 diz assim: sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Obrigado. Então, Davi, o coração de Davi doeu, entristeceu. Irmãos, quantas coisas nós temos feito e não tem nos causado tristeza? Quantas coisas nós temos feito ao nosso irmão, ao nosso líder, e nós estamos deixando por isso mesmo. As coisas estão passando do jeito... Nós estamos achando que somos o máximo, né? Nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece, né? Podemos também maltratar o irmão, podemos falar mal do irmão. Aleluia, obrigado, Jesus que abençoe. Passar por cima. Mas Davi, ele tirou só um pedacinho da veste de Saul. E isso lhe trouxe dor no coração. Fala que Davi, vou até ler de novo o versículo 5 de 1 Samuel, capítulo 24. Sucedeu, porém, que depois doeu, diz assim, doeu o coração de Davi. Isso é muito importante, o coração de Davi, ele dói. Porque ele tirou uma tirinha, irmãos, ele não fez nada. Ele não xingou, ele não falou mal, ele tirou uma tirinha. Mas para ele, aquilo foi muita coisa. Irmãos, um conquistador não vai chegar, não vai conquistar nada se ele ficar tirando tirinhas de todo mundo. Não pode tirar tirinha não, irmãos. Amém? Vamos lá para o 3. Não importa, irmãos. Não importa o que Saul fez, não importava para Davi o que Saul fazia de errado. O que importava é que sobre a vida de Saul tinha uma unção. Saul estava em pecado, mas quem trata pecado não somos nós, é Deus. Amém? Quem trata as pessoas não é você, irmãos, é Deus. Amém? Terceiro, Davi, ele respeita a unção, o conquistador também respeita a unção na vida de um líder. Respeitar a unção. Irmãos, versículo 6 diz assim: e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Aleluia. Muitos não têm conquistado por não reconhecer a unção que está sobre a vida das pessoas, irmãos. Muitas pessoas falam assim, mas eu oro a Deus, eu entrego meu dízimo, meu oferta, mas não tem conquistado. Sabe por quê? É porque ele não respeita a unção que está sobre o pastor, ele não respeita a unção que está sobre a pastora, ou o seu líder, ou o diácono, ou até mesmo ao irmãozinho que limpa a igreja. Existe uma unção que está sobre o irmão que limpa a igreja. Amém. Existe uma unção que está sobre cada irmão da igreja. Irmãos, o irmão que limpa lá os banheiros, ele tem autoridade. E ali no banheiro, ele é a autoridade máxima do banheiro. Amém? Ali você no seu serviço, você é autoridade. Às vezes no encontro, você está líder da intercessão. E na intercessão, você é líder. Lá na nossa igreja, nós chegarmos lá, eu, o apóstolo, tem a irmã que é líder da intercessão. E o que ela falar, nós obedecemos. Nós respeitamos a unção que está sobre a vida dela. E se nós não respeitarmos, Deus vai cobrar de cada um de nós. Existe ali uma autoridade que foi dada.
E Davi, ele respeitou essa autoridade que estava sobre a vida de Saul. Irmão, se você quer ser um conquistador, se você quer ser um vencedor, você tem que respeitar a autoridade que está sobre a vida do irmão, do colega, do seu pastor, do apóstolo, seja de quem for. Respeite a unção que está sobre a vida do seu irmão. Amém? Então, se você quer alcançar alguma coisa, tem que respeitar a unção que está sobre a vida do irmão. Amém? Quarto, não paga bem com mal. Amém? Eu pus aqui o contrário, ó. Não paga mal com bem. Isso é bem com mal. Amém? Não paga bem com mal. Versículo 17 diz assim: e disse a Davi, Saul falando para Davi, tu és mais justo do que eu, pois me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. Então, mesmo, nós vamos falar de algo maior que tirar a tirinha das vestes de Saul agora. Saul, ele procurava Davi para quê? Para matá-lo. À vontade, ele perseguiu Davi nas cavernas de Adulão, ele perseguiu Davi lá mesmo no seu exército. Davi só não morreu ali junto com Saul porque Jonathan, filho de Saul, ajudou Davi a fugir. Então Davi começou a perseguir, Saul começou a perseguir Davi por todos os lugares. Saul matou vários sacerdotes por causa que escondeu a Davi. Saul, ele saiu numa caçada à vida de Davi. A intenção de Saul era exterminar Davi e qualquer um que defendesse a Davi. É assim, irmãos, o inimigo, quando ele sai à nossa procura, ele quer nos exterminar, matar, roubar e destruir. Essa é a vontade do inimigo. Ele procura por todos os lugares. Então, Davi começa a esconder de Saul. E aqui Deus entrega Saul nas mãos de Davi. Mas Davi não quis matar. Mesmo com todo o mal que Saul havia procurado fazer a Davi, Davi não pagou Saul com a mesma moeda. Davi, ele não teve a atitude de uma pessoa má, mas teve uma atitude diferente em relação a Saul. Ele poupa a vida de Saul. Ele deixa que a justiça nossa, irmãos, não é uma justiça aqui da terra. A nossa justiça é uma justiça que vem lá do alto. Ele sabia que Deus, mais cedo ou mais tarde, ia fazer a justiça dele acontecer aqui na terra. Pode crer, irmão, se você foi perseguido, se você foi buscado, se te caçaram de todas as formas, pode saber que um dia Deus vai te recompensar. Amém. A recompensa sua não está aqui na terra, mas a nossa recompensa vem dos céus. A nossa recompensa está em Deus. Amém? Amém? E quando vi aquela música lá da menina lá que fala lá do sabor de mel, que fala que o inimigo, quem te buscou, quem tentou te derrotar, hoje vai te aplaudir. É isso aí mesmo, hein? E não te ajudou. Um dia isso vai acontecer. Até Saul, ele falou isso para Davi. No versículo 20, tá aí, se você abrir, o conquistador, quando ele... Até o inimigo reconhece a unção que está sobre ele. Amém? Versículo 20, vocês procuram aí, abre aí, nós vamos ler ele agora, para nós encerrarmos essa parte, passar para o apóstolo, que diz assim, versículo 20, agora pois sei, isso aí Saul falando, agora pois sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de se firmar em tuas mãos. Amém. E aí Saul termina de falar isso, pega a sua carruagem e vai embora. Pega seus 3.000 soldados, deixa os 400 soldadinhos de Davi aqui e parte falando assim, eu sei que eu vou morrer, mas o reino de Israel está seguro em suas mãos. Amém? Eu sei que Deus te entregou algo grande. E isso que eu desperdicei, Deus vai entregar em suas mãos. E nas suas mãos o reino de Israel será grande. O próprio Saul, ele profetiza sobre a vida de Davi. Aquele que estava perseguindo
aquele que perseguiu Davi por vários anos, agora ele fala, eu sei que o reino de Israel será grande em suas mãos. Amém? E hoje, nessa manhã, a unção que virá sobre a sua vida, tudo que Deus colocar nas suas mãos, realmente vai prosperar, realmente vai ser grande. Amém? Aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Diz para o teu irmão, você se paga mal com o bem. Não se paga o mal com a Não. Você se paga o mal com o bem. Vocês entendem isso? O mal que te fizeram, você vai pagar com o bem. Amém. Se paga mal é com o bem. Nós entendem isso, diz glória a Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus disse para os discípulos, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir. É isso que Jesus diz, o menor de vocês será o maior. Amém? Amém. Quantos entendem? Diz glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que é servo se torna grande. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Saul chegou aqui achando que era o cara. Porque ele já tinha ido. Esse lugar é lugar de consciência profética. Você está no mundo espiritual. Esse mundo espiritual é profético. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Engede é um lugar profético. Engede é o lugar da gente entender a grandeza de Deus. Amém. Paramos de brigar com os homens. Paramos de brigar com pessoas. Começamos a brigar com o capeta. Quem entende isso diz glória a Deus. É aquilo que Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Tem muita gente que fica brigando com seu próximo na igreja, fica brigando com seu marido, brigando com sua mulher. Sua luta não é contra seu esposo, minha irmã. Sua luta não é contra o seu esposo, minha irmã. Meu querido, a sua luta não é contra a sua esposa. Não é contra seu filho. Não é contra um irmão de igreja. Sua luta é contra o capeta. O capeta ele quer entrar para destruir família, destruir igreja, destruir tudo, desunir. Mas a unidade, ela não gera força. A unidade gera a manifestação de Deus. Amém. É muito mais do que isso. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Está escrito lá em João, capítulo... Evangelho de João, saiu da minha cabeça, capítulo 17, verso 23. O mundo os conhecerá pela unidade. Jesus não falou para os discípulos que o mundo os conheceria pelos sinais, pelos prodígios, pelos milagres. Milagres, gente. Eu não sou invocado com milagres. Ah, é milagres que junta gente, é milagres que faz grande mistério. Está enganado. Jesus ele fez um ministério de muitos milagres. Lá na cruz ficou pouquíssimo. Depois da cruz ficou só 120. Ele curou milhares. A Bíblia diz, olhe para mim, a Bíblia diz que, fecha-se lá em Apocalipse dizendo que todos os livros escritos no mundo não é capaz de escrever o que Jesus fez na terra. Ficou 120. Mas esses 120 que caminharam perto de Cristo, esses 120 que receberam a visão, absorveu a graça de Cristo, eles mudaram a terra. Amém. Mas entendem isso, diz glória a Deus. Eles saíram daquele cenáculo disposto a morrer por causa de Jesus. Um deles foi Estevão. Mas o dia que Estevão morreu, tinha um general lá na frente. General não. Receba a unção da conquista e da consciência profética. Receba a unção da conquista e da consciência profética. Receba a unção da conquista com a consciência profética. Receba a unção da conquista com a consciência profética. Receba a unção da conquista com a consciência profética na vida de vocês. Receba a unção da conquista com a consciência profética. Receba a unção da conquista com a consciência profética. Receba a unção das conquistas com a consciência profética. Receba a unção da conquista com a consciência profética. Receba a unção da conquista com a consciência profética na tua vida. Receba a unção da conquista com a consciência profética. Receba a unção da conquista com a consciência profética na tua vida. Receba a unção da conquista com a consciência profética na tua vida. Receba a unção da conquista com a consciência profética
profética de Deus na tua vida. Receba a unção da conquista com a consciência profética de Deus na tua vida. Receba a unção da conquista com a consciência profética de Deus na tua vida. A unção da conquista com a consciência profética. Receba a unção da conquista com a consciência profética. Receba a unção da conquista com a consciência profética. Receba a unção da conquista com a consciência profética. Receba a unção da conquista com a consciência profética de Deus na tua vida, minha filha, em nome de Jesus. Receba a unção da conquista com a consciência profética de Deus na tua vida. Receba a unção da conquista com a consciência profética de Deus na tua vida. Receba a unção da conquista com a consciência profética de Deus na tua vida. Receba a unção da conquista com a consciência profética de Deus na tua vida. Receba a unção da conquista com a consciência profética de Deus. Receba a unção da conquista com a consciência profética de Deus na tua vida. Pai, eu recebo esta consciência que o Senhor tem me dado, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pode continuar. A bênção, a herança. Eu declaro os grandes milagres, as grandes conquistas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos em Guedes. Pode chegar aqui, pastora Norma, nós vamos profetizar a bispa Sandra. Nós vamos determinar um tempo novo sobre este povo. Eu declaro sobre Itapuranga, eu declaro sobre o Jardim América em Goiânia. Um novo tempo de Deus chegou para nós. Eu declaro sobre todo o ministério Vida de Deus. Chegou o tempo das conquistas. O Senhor nos dará conquistas que nós nunca recebemos. O teu pedido está no lugar, no mundo espiritual de conquistas, que Deus promoverá você nesses dias. Nenhum inimigo teu conseguirá barrar aquilo que Deus já determinou que vai fazer na tua vida. Chegou o tempo, Jardim América, de nós administrarmos milhões. A bênção dos milhões já chegou nesta igreja. Receba na tua vida, receba na tua casa, porque está sobre nós a bênção dos milhões. Deus já me disse, os milhões estão chegando. Tu um dia irá para o campo com esses milhões, porque milhares de igrejas surgirão de nós. Eu declaro sobre a tua vida, e tu serás um daqueles que edificará uma igreja do Senhor e construirá algo para Deus muito grande. Eu determino a bênção do Senhor sobre Goiânia. Em 2016, nós vamos abrir 5 igrejas e Deus vai usar você que está aí. Em nome de Jesus eu te determino, Itapuranga, chegou o tempo da restauração, chegou o tempo da promessa se tornar realidade em nós. E terminaremos 2016 com mais de 700 membros nesta igreja, com esse templo terminado, com um mover de conquistas extraordinários sobre nós. Creia, Deus já começou uma grande obra por nós. Deus abençoe. Shalom a todos. Shalom. Existe